Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra, sempre uma meditação em cima de um texto da palavra de Deus. E eu sempre tenho usado os Salmos. E nesta manhã, ou neste dia, para todos aqueles que estão assistindo e nos ouvindo, vamos falar sobre o Salmo 120. É um cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. E o autor começa dizendo, o salmista começa dizendo: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu minha oração. Isso para mim tem sido algo muito interessante, porque eu tenho tido as minhas limitações e as minhas dificuldades, e eu tenho, na minha hora de oração, eu tenho colocado diante de Deus, clamado diante do Senhor, em relação às minhas angústias. E eu volto aqui a pensar como salmista, e o salmista coloca diante de Deus essa necessidade, e Deus responde à oração do salmista, como Ele responde à minha oração, e responde à oração de todos aqueles que clamam ao Senhor e buscam ao Senhor. Por isso que o salmista do Salmo 120, ele começa dizendo: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu à minha angústia. E ele ainda coloca bem interessante um assunto que todos nós queremos colocar diante do Senhor. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará o seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas, e a queimará com brasas vivas. Então, nós sabemos e vemos no Novo Testamento a expressão de Jesus Cristo, quando ele fala sobre Satanás. E ele diz que Satanás é o pai da mentira. E eu fico um pouco apreensivo e preocupado quando eu vejo o salmista dizer: Senhor, livra-me dos mentirosos, daquelas pessoas que estão ao nosso lado e nos enganam. E isto nós temos visto todos os dias, e a gente sofre o dano sobre isto. E eu quero dizer para os irmãos e amigos e aqueles que nos ouvem e assistem, que a palavra de Deus diz exatamente que quem mente, ou quem vive no estado de mentira, é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Desde o início ele mentiu e continua mentindo até hoje. Nesse texto nós vemos uma expressão bem interessante, como sofro na distante Meseque. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Aí nós vamos verificar que esta expressão tem uma origem lá em Gênesis, mas eu quero exatamente falar daquilo que relata o Salmo. Não se sabe que eles eram particularmente notáveis por calúnias ou calúnias, mas o significado é que eles eram bárbaros e selvagens. E aí o salmista está dizendo: vai morar entre nós caluniadores e injuriosos. Parecia ao salmista como morar entre um povo que desconhecia todas as regras e princípios da sociedade civilizada, que eles eram bárbaros. E o salmista vai dizer: olha, eu sofro na distante que é Meseque, porque era como se estivesse envolvido no meio de um povo de mentiras, de calúnias. Do mesmo modo vai ser a questão quando ele fala sobre Quedar. A ideia aqui também é que morar entre caluniadores era como morar entre bárbaros e selvagens. A mesma coisa nós podemos trazer para nós. Morar entre mentirosos e enganadores é como se estivesse morando em Quedar ou Meseque. E ele diz: como sofro na distante Meseque, é doloroso viver entre os moradores de Quedar. E no versículo 6 e 7 ele diz o seguinte:
Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Infelizmente, nós vivemos nesse mesmo estado hoje. Depois de 3.000 anos, eu gosto sempre de citar isso, as mesmas situações que o salmista vivia, são as mesmas situações que nós vivemos hoje. Entre caluniadores, entre mentirosos, entre pessoas que são injuriosos, e quando buscam, ou quando queremos que eles tenham uma vida em paz, eles não gostam, eles odeiam a paz. E o salmista vai dizer: estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo da paz, eles querem guerra. Infelizmente, nós vivemos desse jeito, no mundo em que estamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus supra a nossa necessidade, que Deus faça com que a gente tenha um estado muito grande de paz e viva onde reina a paz. Que Deus nos abençoe.